Então vamos lá, eu tô aqui com essa PO, essa personal organizer que converteu uma venda de R$ 50 em uma venda de R$ 4.000 em 5 dias usando o método PO 100K, cara. E ela veio aqui para contar essa história pra gente. Adriana Fel, seja bem-vinda a esse papo aqui. É, Obrigada, Hugo. Mais uma vez aqui para a gente conversar, sempre muito bom. é sempre muito bom, muito bom. É muito bom falar com uma PO executora. É sério, quando eu penso assim, cara, vou bater um papo com a Adriana, eu penso, eu vou bater papo com a pessoa que executa o negócio, que faz acontecer, né? E que a chave da parada é essa, né? E eu queria que você contasse um pouquinho daquela história que você me contou, que eu queria que todo mundo soubesse, sabe? Aquela história que começou num workshop de limpeza que você deu numa loja aí na tua cidade e que as pessoas pagaram R$ 50 para participar desse workshop. Conta essa história pra gente do teu jeito. Pois eu estou na 6ª edição desse workshop presencial que eu faço em São Luís. Comecei no ano passado, timidamente, né? Fui lá na loja, não conhecia ninguém, mas fui lá, me apresentei, já fui com um projeto, né? Aquilo que eu defendo muito. Eu não fui com camiseta de PO, broche de PO e nada na mão. Eu fui com camiseta de PO, meu cartão e um projeto, né? Apresentar um workshop de técnicas de limpeza, que é um assunto que eu cada vez me especializo mais e que eu gosto muito de apresentar em eventos e workshops. Então, eu apresentei, falei, olha, eu quero fazer aqui. A gente vê uma forma, valores, acertamos todos os detalhes, né? Eu sei que muitas colegas têm dúvidas a respeito disso, mas eu cheguei com firmeza, com um propósito muito claro, assim, eu disse, olha, eu quero fazer, e eu quero fazer assim, os produtos são de vocês, eu vou apresentar essas técnicas, vocês entram com um coffee break, locação de cadeiras, eu faço a divulgação. Então, eu fui com muita segurança, apesar de nunca ter tido feito, né? Mas eu acho que eu transpareci uma segurança em fazer, né? Legal. E ela topou. E assim, todas as vezes que eu quero fazer, eu encontro a casa aberta para mim, né? E aí, agora foi em outubro, né? Esse último que eu fiz, dia 17 de outubro, foi um sábado à tarde. E aí, dessa vez, Hugo, eu modifiquei o formato. Primeiro que eu fiz um sábado à tarde, que eu nunca tinha feito, sempre foi durante a semana, então havia muita solicitação de pessoas para fazer um sábado, né? Com o aprendizado do Tropa, com tudo que a gente já aprendeu até agora, para fazer o pitch, que eu nunca tinha feito, né? O pitch que E a pessoa dá uma tremida. O que que é pitch? Fala nossa, pra galera o que que é pitch. eu ensaiei muito, ensaiei, assisti várias vezes os oráculos, né? Principalmente o oráculo do workshop, porque era algo novo para mim. Eu tenho muita experiência em workshop, já fiz vários, mas eu nunca tinha visto o workshop como uma possibilidade de negócios, além de uma vitrine do seu trabalho. Até o Tropa, eu só via o workshop como uma divulgação de meu trabalho. Eu sou PO, faço isso. Mas eu nunca imaginei que eu pudesse fechar negócios num workshop. Diretamente, né? Diretamente. Eu nunca imaginei, assim, eu nunca apostei nisso. Eu considerava aquilo ali como uma oportunidade de divulgação, mas não como um negócio, Só né? fala pra galera o que que é pitch. Nem todo mundo sabe o que que é pitch. Pois é, pitch é uma expressão, assim, é uma forma de você se apresentar e vender algo, mas sem uma imposição, você ofertando o seu trabalho e criando aquele encantamento, criando aquela necessidade de que vale a pena te contratar, né? Então, eu usei o roteiro que você ensinou, né? Eu sou uma pessoa de desenho, eu desenhei o que eu ia falar. Eu fiz assim, tipo um organograma, raciocinando, porque eu estava muito nervosa, assim, que eu queria que desse certo, né? Eu queria muito que desse certo. E aí eu segui tudo. Então, eu fiz toda a apresentação do workshop, todos os temas que eu queria abordar, todas as técnicas, e já chegando mais, digamos assim, a 75% do evento, né, dentro do workshop, dentro do meu conteúdo, eu comecei a desenvolver a venda, né? Eu fui usando o método sem colocar assim, compre, é assim, não.
Eu fui desenvolvendo, fechando o conteúdo, como você ensinou, né? Fechando para apresentar a proposta. E eu segui fielmente o roteiro. O que é que eu acrescentei do meu modo de operar? Como o meu público, e aí eu acho que é muito interessante que a PO procure as suas estratégias pessoais, né? A sua assinatura pessoal, né? Boa. Assim, eu tenho uma assinatura pessoal que eu não faço nada sem projeto, porque eu sou designer de formação. Então, tudo meu tem projeto, né? Eu nunca vou chegar no lugar, no espaço para me apresentar uma proposta, sem que ela esteja ricamente redigida e com uma apresentação bem incrível, né? Eu prezo muito por isso. Então, eu fiz um folder, mas eu fiz assim, eu mesma fiz no Canva, imprimi na minha impressora, porque eu queria que as pessoas saíssem de lá com o texto daquilo que eu ofertei enquanto consultoria. Porque muitas das pessoas que estavam me assistindo são empregadas domésticas e que, na minha cabeça, não teriam a capacidade da decisão da contratação na hora. Então, a minha oportunidade que aquela contratação acontecesse seria que elas levassem essa informação para as patroas delas. E para que essa informação não chegasse truncada ou até deixasse de chegar, Perfeito. eu fiz um folder bem bacana, bem legal, com todas as explicações que eu julguei importantes. De repente, se a gente for editar esse vídeo aqui, eu não sei se vai editar, vou pedir para o editor botar esse folder. A gente pega com a Adriana e bota esse folder aqui para a gente ver, tá? Tá bom. Vamos lá. E aí, sim, comecei. Distribuir, minha filha estava me ajudando, né? Eu chamo. Ótimo. Ter alguém assessorando, senão você fica rendido. Todo workshop que eu faço, eu tenho minha filha me ajuda quando é durante o final de semana, né? E ela recebe por isso. Ela fez a venda de etiquetas, ela se saiu muito bem. E uma colega que me dá assistência também, até para gravar algum conteúdo, fazer uma live na hora que eu estou apresentando, que isso é muito legal. Eu sempre acabo tendo uma audiência muito legal na live também, né? E fica aquele gostinho de quero mais, as pessoas começam a me assistir, 10 minutos de conteúdo e depois me fazem várias perguntas no direct, né? Então, eu sempre nunca faço som, nunca, né? Então, minha filha distribuiu os folders para todas e aí eu finalizei o desenvolvimento da ideia, né? E aí, Hugo, foi muito interessante, porque uma das pessoas que estava lá, ela empregada doméstica, já assim, de uma família que eu já mais ou menos conheço lá de São Luís, e ela tinha autonomia de fazer compras dos produtos que eu apresento. O que acontece? Quando eu faço workshop nessa loja, a loja adora, porque eles vendem muito bem. Tá? Isso é muito legal. E eu acho que as colegas POs, quando forem se apresentar para as lojas, elas devem falar sobre isso. Diz, olha, eu tenho condição, eu vou ter autoridade de apresentar teu produto aqui e ele vai acabar sendo vendido. Eu vou fazer um trabalho de venda muito mais especializada do que uma vendedora que não tem o conhecimento de organização, por exemplo, né? Então, no final, assim, eu também combino com a loja, a gente faz 3 orçamentos. Um com tudo que eu apresento de produtos, né? A lista completa. Um outro que dá mais ou menos R$650. Um outro com menos itens, um orçamento mediano, e o outro mais básico. E a gente entrega para as pessoas. Cara, para elas já chegarem com a lista de compras, né? Exatamente. Caraca, muito bom. E a gente tem o cupom Adriana 10%. Porque esse orçamento é carimbado e assinado pela dona da loja. Então, se você levar esse orçamento, você tem 10% de desconto naquela compra. Ótimo. E se levar ele inteiro, né? Exatamente. Aquele orçamento. Tá? Porque o desconto está atrelado ao volume e a você ter seguido a orientação da personal organizer. Exatamente. Eu não sabia dessa. Isso é muito bom para você apresentar para a loja. Eu vou montar 3 documentos e as pessoas vão chegar com uma lista e elas vão ter um desconto para ter uma compra maior. Cara, muito bom. Continua, vai. Aí você fez um workshop, só para situar. Você fez um workshop, tinham quantas pessoas mais ou menos?
Esse foi meu workshop, tinha 16 pessoas. Eu 16? faço normalmente para 30 pessoas. Tá. Esse Tinham eu 16 divulguei. pessoas. Eu 16 pessoas divulguei uma aprendendo. semana só. Foi muito corrida a divulgação, porque eu estava viajando muito e tal. E era meu último sábado de oportunidade, né, até o final do ano. Então, assim, eu não divulguei como eu costumo divulgar. Foi um sábado à tarde, das 14 às 18 horas. E foram 16 pessoas inscritas pela minha página do Simpla. Ótimo. Né? Que é a página do Simpla, galera, um negócio que eu ensinei lá na tropa, que é a maneira mais prática de você organizar um evento, né? Inclusive de cobrar das pessoas, sabe? É uma página de vendas de evento. Mas aí, beleza. E Então, dá uma imagem muito profissional, Hugo. Esse perfil. negócio de estar Exato. mandando número de conta com CPF e tal, eu acho muito amador. Eu Muito amador. nunca trabalhei nesse sentido. Concordo, eu acho melhor do que nada, mas pô, você tem a tecnologia, para que a gente vai fugir dela? Então, Exato. tinha 16 pessoas aprendendo lá com você e no final você fez um pitch, que é a parte da sua apresentação, que é a parte comercial, na sua apresentação comercial, né? De uma forma legal, de uma forma que eu acho legal a gente falar isso, Adriana. O pitch, ele não precisa te dar vergonha. Você tem que vender com confiança. E para vender com confiança, você tem que vender de uma certa maneira. Não é qualquer venda, não é assim. E, gente, eu quero vender para vocês uma oportunidade de fazer uma consultoria. Não, não é assim. Tem toda uma técnica, né, para você encher a boca para vender. Aí você fez o pitch, adicionou um impresso, que é um folder, porque o agente decisório não estava ali necessariamente, podia estar em casa, e aí uma pessoa, uma pessoa Ligou ligou para a para patroa a patroa. e aí perguntou, explicou para ela. A patroa assistiu minha live, ela assistiu, ela disse que ela assistiu. Eu não saberia dizer agora se ela assistiu na hora, mas eu acho que ela assistiu na hora, entendeu? Então ela sabia que A live que a equipe fez no meio do workshop, só para exato, galera se exato, situar, tá? isso. Foi, a gente fez mais ou menos uns 10 minutos de live, tá? Assim, eu sempre coloco a live introdutória e aí eu falo com as pessoas da live também. Não é só me filmando, não, Hugo. É a coisa que eu aprendi de quebrar a quarta parede, né? Eu Boa. acho muito legal isso. Então, eu tô lá com as alunas e aí eu falo para as pessoas da audiência que eu tô com aquele pessoal, vou ensinar e se você quiser aprender, você vai ter que me procurar e tá e tá. E vem no próximo workshop. Fale um Eu pouquinho para sempre faço mim. algo do tipo, Show. né? E aí, assim, quando eu apresentei, porque aí eu entreguei o folder, eu entreguei o meu guia rápido de diluições, tá? Que é como se fosse um brinde que todo mundo recebeu. Aprendi também com a tropa que o workshop legal é quando todo mundo sai com algum presente. Menos sorteio e mais brinde para todos. Para Reciprocidade. não gerar aquela competição, aquela ganância, aquela coisa. Então, assim, eu achei, você despertou isso em mim e, de fato, é certo. Outros eventos que eu fiz, que eu criava uma forma de sorteio, às vezes tinha gente que ficava chateada e era para pegar um papelzinho debaixo da cadeira, até derrubava a cadeira, sabe? Criava um burburinho desnecessário assim e desenvolvia uma ganância. Emoções estranhas, né? O sorteio traz umas Exato. emoções estranhas. Exato. Então agora todo mundo recebe presente, né? Legal. E aí eu fiz esse guia rápido de diluições que foi entregue junto com o folder da consultoria. Isso tudo eu fiz da minha impressora, usando o Canva e cortando eu mesma, fazendo eu mesma, tudo eu mesma, certo? Qual era o Beleza. valor da consultoria? R$ 500 para uma pessoa, R$ 800 para duas pessoas. 4 horas Quantas de horas? aula. 4. Cara, eu achei que você arrebentou quando você não chamou de consultoria. Quando Pois você é. chamou de aula. Sabe por quê? Eu acho que você matou a pau. Por quê? Talvez uma cliente de personal organizer que ela vai ser treinada, né? Eu acho que vale a pena a consultoria. Eu tenho uma personal organizer que me deu uma consultoria. Agora, a empregada, o que a patroa quer? Ela quer que ela performe melhor. E eu acho que aula, treinamento pega bem, entendeu?
eu vou treinar sua empregada, eu vou dar uma aula para ela. Eu achei isso top. E aí, você vendeu uma consultoria de 4 horas por R$ 500. Exatamente. Vai. Né? E aí, ela ligou para a patroa dela, falou que tinha essa proposta, que ela gostou muito e que gostaria de saber se ela aceitava contratar. Aí ela falou assim, mas como? Aí a Carla, que é da loja, diz assim, não, ela passa o cartão aqui mesmo, não precisa pagar. Porque assim, eu falhei porque eu não levei máquina de cartão. Eu me esqueci disso, assim. E aí a minha parceira resolveu na hora, porque a funcionária tinha levado um cartão de crédito para comprar. Porque quando alguém me pergunta do workshop, eu falei, olha, tem oportunidade de venda, tem desconto, a gente apresenta os produtos, então você pode fazer compras ou fazer depois, não tem problema, entendeu? Então ela foi preparada. Então é uma empregada que tem uma função bem definida e bastante tempo na família. Então, ela foi definitiva para a decisão, né? Então, ela comprou os produtos e comprou a consultoria. E aí ela pagou R$ 500. Isso. Né? Ficou 4 horas tendo treinamento com você. Aí, uns 5 dias depois, eu acho, não, talvez um pouco mais. Uns 8 dias depois, eu acho, eu fui fazer a consultoria na casa dela. A gente fez todo o procedimento, foi muito legal. Eu nunca tinha feito assim, dessa forma. Foi minha primeira consultoria, foi a primeira consultoria? Foi. Galera, o que é consultoria? Consultoria é um pacotinho. Né? Consultoria é um pacotinho, é um pacote pequenininho, é um trabalho em menor número de horas. Uma coisa que eu faço para a galera da tropa é que assim, eu falo, ó, cara, se você ficar aqui na minha frente por 4 horas, duvido que eu não vou te ajudar. Duvido que eu não vou te ajudar. E aí e fica todo mundo querendo vender 20 horas, 30 horas, 10 horas, 20 horas, 2 dias, 3 dias, uma semana. E enquanto às vezes a pessoa precisa só de 4 horas para te conhecer um pouco melhor. Tanto que eu vou deixar a Adriana continuar, senão eu vou meter esse papo, porque a história é muito interessante. Aí você foi lá, fez a consultoria pela primeira vez, que é um pacote pequenininho e que tem um propósito. Isso. Não é só para terminar ali, você tem que fazer uma outra venda lá, certo? Exatamente. Eu também fui com esse propósito. Fui preparada para ele. Primeira coisa, eu também entendi que a consultoria é como se fosse a ponta de um iceberg, sabe? É a cereja do sundae, com vontade de comer o restante do sundae. Então, assim, eu fui fazer a consultoria, fui toda preparada para isso, levei as minhas etiquetas dos borrifadores, que eu já incluí no serviço, disponibilizei no e-mail da cliente o meu e-book, que eu acho que toda PO tem que sentar e produzir um material como esse, para você ter um bônus, um atrativo, né? E levei o meu guiazinho rápido também de diluições. Tá. E aí a consultoria aconteceu, e a consultoria, em 4 horas, eu ensinei de forma particular e com mais exemplificações o que eu ensinei nas 4 horas do workshop. Só que eu ensinei só para uma pessoa. E dentro da casa dela. E dentro da casa dela, usando vários exemplos, né? Eu entendi consultoria assim, porque o meu treinamento para empregadas domésticas no segmento de técnicas de limpeza, a gente tem as práticas. Aí eu vou ensinar higienização de banheiro, vou ensinar higienização de cozinha, vida e tal. E eu entendi que eu não poderia fazer isso em 4 horas, porque esse é o meu conteúdo de mais horas. E aí eu não iria fazer uma coisa mais ou menos. Então eu tive essa percepção de que era uma aula particular, igual o professor de física da minha filha. Ele dá aula na escola para 30 alunos e ele dá a mesma aula lá em casa para minha filha em 4 horas, 3 horas que seja. Entendeu? Perfeito. E aí, vamos lá, fala mais. E aí, o que aconteceu? E aí eu sei que essa consultoria. Pois é. A cliente não ficou assistindo a aula como parte integrante, tá? Foi só mesmo para a empregada, mas ela estava na casa, ela participou, ela circulou. E, assim, momento nenhum aquilo, assim, porque eu tenho colegas PO que são muito
travadas, assim, meticulosas em excesso. Por exemplo, se a cliente quisesse se sentar para assistir um pouco da aula, eu jamais enxergar que eu estava dando aula para 2 pessoas, porque meu folder fala de aula para uma pessoa por R$ 500, 2 pessoas 800. Mas se eu já criasse essa objeção, assim, eu ia pôr tudo a perder, né? Então, eu deixei a cliente, ela sentou alguns momentos com a gente, conversou, fui recebida com bolo, com café e tudo. Foi muito legal. Teve uma expectativa muito grande da minha presença lá, né? Ela já tinha comprado os materiais, porque ela comprou no mesmo dia, né? E aí aconteceu tudo. E aí, depois que a gente tomando café com bolo, ela agradeceu muito, gostou muito, a funcionária se sentiu muito valorizada também. Aí eu falei para ela, doutora, eu acho que você precisa de mais aqui. Você tem uma casa muito grande, ela já sabe as técnicas, mas agora vamos desenvolver as rotinas, porque assim, eu estou ensinando ela a limpar vidros, mas ela não sabe qual a frequência. Eu estou ensinando ela qual é a técnica de higienizar um colchão, mas ela não sabe qual é a frequência. Então você assim, resolveu um problema e criou um problema. Isso é importante também, entendeu? Porque dessa forma você revela para a pessoa que ela pode ter mais, ela pode ter mais felicidade. Porque, cara, quem não vive melhor numa casa que a empregada executa a rotina e você não fica assim, pô, tá aqui, tá sujo o negócio, entendeu? Exatamente. E você resolveu um problema e criou um outro probleminha, vai. E aí, Hugo, eu também levei o meu material Top das Galáxias, que é o meu planner anual da casa. E demonstrou? Claro, porque quem olha esse meu material fica encantado, porque realmente é um material muito bem elaborado. Então, eu disse, uma PO poderia levar fotos das suas organizações. Sim, exatamente. Ela poderia levar fluxos de rotina, imagens que tangibilizem o trabalho dela, né? Exatamente. Olha, Hugo, durante muitos anos eu tive um tablet multilaser, cor-de-rosa, sem vergonha, que era o meu banco de imagens de fotos de trabalhos que eu já tinha feito e de alguns trabalhos que não eram meu, mas eu sempre tive o cuidado de dar o crédito da foto, porque eu queria de alguma forma exemplificar alguma solução. O que você queria fazer? Exatamente, uma solução, um produto e tal. Então eu tinha isso muito organizado, assim. Hoje eu tenho um tablet melhorzinho, mas eu passei uns 2 anos com esse tablet sem medo, entendeu? E isso a gente pode fazer até no celular. Porque as pessoas gostam de imagem. Sim, você mostra fotos numa pasta, numa pastinha de tipo com buraquinhos de plástico assim que você bota impresso, né? Exatamente. Então aí eu levei meu planner e aí mostrei, doutora, essa aqui é um outro produto que eu tenho que fecha com as técnicas. Agora, o conhecimento que ela pode desenvolver essas técnicas, você já tem os produtos e vai funcionar muito bem, porque eu senti que ela ficou muito interessada. Mas, assim, para ficar melhor, nós poderíamos elaborar as rotinas e aí eu ensinar as práticas. Aí ela adorou, né? Ela disse, como é que é isso, Adriana? Aí eu mostrei o planner, né? Conversei, mostrei algumas fotos de alguns trabalhos meus, o meu manual da casa, né? E ela contratou. Aí ela falou assim, e aí, Adriana, quanto que tu vai me tirar agora? Eu disse, não, doutora, quanto que eu vou colocar na sua casa agora? Boa. De conhecimento. Aí eu falei para ela que eu disse, eu tenho 3 pacotes de serviço das rotinas e aqui eu acho que sua casa merece o nosso pacote premium, que inclui o manual da casa, você tem muitos acabamentos diferenciados na sua casa, você tem uma lavadeira, passadeira aqui, que precisa ter o conhecimento dessa área também, né? E ela tem a cozinheira, que também precisa dos conhecimentos de boas práticas, de conservação e limpeza da cozinha, porque eu estava treinando a faxineira, né? Mas ela tem mais outras 2 empregadas na casa. E aí eu ofereci para ela os 3 pacotes, mas eu já comecei dizendo, doutora, eu acho que você precisa do premium por esses motivos, que é R$3.500. Aí ela falou, como que eu vou pagar? Eu disse, agora você vai parcelar, dessa vez eu vou aliviar para você. E aí ela fez um parcelamento que ela vai começar a pagar agora, né? Eu vou começar esse treinamento dia 26, se eu não me engano, e aí que a gente vai começar a fazer o manual da casa dela, tudo.
Então, tipo assim, uma PO desconfiada, né? Vamos falar com uma PO desconfiada. Aí a galera que fala assim, ah, não, mas workshop não é muito para mim. Hugo, eu quero sim ser PO 100K, mas workshop não é muito para mim. Aí você foi lá. Eu lembro da gente nas aulas ao vivo e você cheio de dilemas, falando, não, eu não vou, eu só vou fazer depois que eu tiver total confiança na parada. Aí eu te dei uma trucada na aula ao vivo, assim, eu falei, Foi. você nunca vai ter 100% dessa confiança, você marca agora esse workshop. Ela marcou. Foi. E de primeira, um workshop de R$ 50, que você já faturou 50 vezes 14 lá, você já saiu com grana ali. Uhum. Mas beleza, você fechou uma consultoria de R$ 500 e fechou um projeto de R$ 3.500. Você converteu uma venda de R$ 50 num faturamento de, né? Peraí, 4.000. essa conta aqui, 14 vezes 50, mais 700, mais 3.500, mais 500, de, cara, R$ 4.700 em, tipo, 5 dias. Exatamente. Agora, imagina se você repetir isso. Olha, Hugo, eu quero repetir sempre. Eu quero repetir sempre, porque eu acho que é uma fórmula muito acertada. Ela é perfeita. Só que você tem que ter esses subsídios. Você tem que ter as ofertas, né? Você vai ofertando, você vai ofertando, você vai ofertando, né? Que é o que a gente conversou sobre o cardápio, né? Sim. Então, eu acho o formato perfeito. Eu nunca imaginei, eu nunca me vi personal organizer com esse conceito, assim, de ter essa variedade de ofertas. Assim, eu tinha um foco de organização nas casas dos clientes, né? Como minha formação de design me facilita esse universo, né? Então, assim, eu tenho vários trabalhos em São Luís, já fiz muita coisa, sou solicitada, mas, assim, eu sempre achei que uma hora vai acabar o meu mercado, porque eu trabalho para uma classe social, né, diferenciada. E São Luís tem uma pirâmide social desequilibrada. E hoje eu tenho produto para todas as classes sociais. Você imagina, para as POs desconfiadas, né? A galera que está vendendo só projeto aí, né? Onde a pessoa liga. Imagina você chegasse como seria, né? A pessoa liga e fala: Não, gostei de você, Adriana. Como é que eu faço para contratar você? Ah, não, não, calma aí. Já começa assim, né? Calma aí, eu preciso fazer um orçamento. E aí que a galera sai, perde. Pô, tá jogando dinheiro no lixo, tá pegando nota de dinheiro e queimando. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir isso. Elas querem ouvir, sim, vamos avançar, vou te ajudar. E a gente fica dizendo, não, 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 preciso fazer um orçamento. Não, 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 né? Tipo, não, não me contrata, não. Aí você acha alguém que tem um método, um método assim, que conduz a galera para o fechamento e ela fica feliz comprando de você. Essa aqui é a coisa mais legal. É você dar a felicidade das pessoas que todo mundo quer comprar. As pessoas querem comprar. Só que elas só vão comprar se elas sentirem que estão fazendo a coisa certa. Então, quando você vende bem, elas se sentem em paz. Ela fala, realmente eu fiz o melhor. Eu fiz a coisa certa. E a gente precisa provar isso para ela. Aí ela vai dar o sim para você. Né? E vou completar o que você está dizendo, Hugo, com uma... Isso está me ocorrendo agora. Com uma, digamos assim, uma objeção que nós, POs, eu não tenho mais, mas muitas têm. Que, assim, a gente sente uma realização gigantesca em executar a organização da casa dos clientes. A gente sente uma satisfação em transformar a vida das pessoas, em ver a modificação. A gente sente tudo isso. Beleza. E parecia que, até então, que só isso bastava. E aí as contas chegavam e você estava ainda se realizando na transformação e depois dava aquela angústia porque você não se preparou para as cobranças de forma correta, os valores corretos, da forma correta, ou na dimensão de oferta correta, porque você estava só se enchendo da satisfação
de transformar as pessoas e esquecendo que o poder de vender é dar a oportunidade ao outro de adquirir uma coisa muito bacana, entendeu? Então, a gente ficava, como eu ouço vários colegas, com vergonha de vender, como se fosse uma coisa feia, como se fosse uma coisa ruim, como se fosse uma coisa obscura, que você estava enganando o cliente. Nossa, quando eu fui fazendo esse desenho assim, poxa, R$50, aí eu ofertei com muita satisfação, assim, com muita fé no que eu estava fazendo, de ofertar a consultoria, que eu sabia que ia ser uma coisa muito legal. E aí eu fiz que fosse realmente muito legal, porque eu queria que fosse realmente encantador para aquelas duas mulheres. É a parte mais fácil, né, Adriana? Como você disse, a galera sabe organizar, você sabe fazer as coisas, entendeu? Só que você não faz, você não vende. Então você precisa de um cliente te pagando para você ficar feliz, entendeu? Então não despreza isso. Leva essa mensagem, não despreza isso. E eu lembro exatamente quando eu estava construindo o Metro PA 100K, que eu ficava pensando assim, cara, qual é uma grande objeção que elas vão ter? Elas não querem vender. Como é que eu transformo essa venda numa coisa gostosa, em que elas vão se sentir bem fazendo? E tantas estão executando, e quem está executando está conseguindo extrair resultado, fechando consultorias, dessas consultorias fechando pacote. E, cara, depois que você fechou uma consultoria, um pacote, fica 25 vezes mais fácil você fechar um projeto, se for o caso. Exatamente. Porque aí você está lá dentro da casa da pessoa, você está dentro da casa da sua cliente, e aí você fala, não, vamos desenhar um projeto. E aqui, A, B, C, D, E, F, G, H, 17.547. Parabéns, você conseguiu. Entendeu? Você fez uma coisa incrível. Mas isso tudo começou numa venda de 50, que desarmou para uma venda de 300. Que virou uma... Eu vou fazer um outro cenário, que é o cenário que eu ensino, né? Tipo, uma venda de 50, que vira uma venda de 300, que vira uma venda de 700. E que depois vira uma venda de 17 mil. É a tua melhor chance, na minha opinião. Senão você vai depender da sorte ou das indicações, né? É verdade. É como se você ficasse refém da opinião dos outros, somente, né? Você não tá, você só depende de alguém que te indique, depende de alguém, você fica na dependência, você é quase um refém, né? E quando você se expõe de uma forma correta, eficiente, bem elaborada e tudo, efetiva, você é dona disso, você que é dona disso, né? Você que manda na parada, né? Exato. E eu vejo esse discurso, Adriana, eu recebi 2 POs aqui em casa para a gente gravar, fazer uma consultoria. E aí, foi um prêmio, né, de um concurso que a gente fez. E eu percebi que a galera repete um discurso. Eu já escutei esse discurso igualzinho várias vezes. E na minha opinião, com toda a ternura, com todo o carinho, com toda a vontade que todo mundo se dê bem, esse discurso de que eu vivo de indicações, ele é um discurso que só quem fala que um dia conseguiu uma indicação. Quem um dia conseguiu uma indicação, fala isso. Se você perguntar para ela, se você botar uma lupa no negócio dela, você talvez não veja regularidade. Provavelmente você não tem regularidade. É uma faixa azul, né? Pinga cliente, né? O que um faixa azul precisa? Faixa azul, galera, é uma nomenclatura da tropa. Tem a faixa branca, faixa azul, faixa verde, faixa marrom e faixa preta. Então, dependendo do nível dos resultados da pessoa, tem a faixa. Então, faixa azul é aquele cara que pinga cliente de vez em quando, porque ele não dominou a parada dele. Qual a diferença do faixa azul para faixa verde? Constância. Cara, é a constância e o domínio que ele tem sobre o business dele, sobre o empreendimento dele, né? Então, você quer indicação? Então, beleza. Eu ensino aqui nos funis como fazer indicação, como você pede depoimento, como é que você encaixa a parada. Porque aí você passa a ter controle. Não é porque Deus quis, entendeu? É claro, Deus vai ajudar, mas você tem que fazer a sua parte também. Sacou? Verdade. Então, cara, eu queria que você fizesse um resumo pra gente, Adriana, do teu cardápio. Fala um pouquinho pra gente, vamos iluminar essa galera que tá assistindo aqui. Me fala um pouco sobre o teu cardápio. Hugo, vamos colocar o seguinte, até outubro do ano passado, não, outubro do ano passado não,
até junho desse ano, eu só tinha uma opção de contratação, tá? De um cliente, pessoa física, que a gente, na minha área de design seria assim, uma casa unifamiliar. Uma casa, uma família, eu só tinha uma opção de negócio para ofertar para eles, que era a organização da casa deles. Entendeu? Isso, ou o treinamento de empregadas, que é o meu outro conteúdo. Mas são pacotes de valor mais robusto. Então, não é toda a família que vai fazer essa contratação. Então, eu perdi várias oportunidades por conta disso, porque eu não tinha uma outra oferta. Ou era aquilo, ou eu ia baixar meu preço a padrões vexatórios para executar o mesmo serviço, que é o que a gente muito vê. A PO baixa sua hora e vai para a casa do cliente organizar exatamente igual como se tivesse ganho, só que com o coração apertado, porque sabe que baixou demais, que às vezes está até pagando para trabalhar, e aí se consola, assim, não, mas eu estou tendo experiência, não, mas eu estou pegando foto, mas isso até a página 2, né? Porque não dá para viver desse jeito, né? Então, até então eu só tinha isso. Aí depois foram surgindo as oportunidades, né? E o workshop, meus primeiros workshops foram todos gratuitos, fiz vários, recomendo que façam, recomendo fortemente, como você diz, que façam para pegar musculatura, para ter foto, para ter vídeo, para ter autoridade, para ter domínio do assunto, saber o timing das coisas, tá? Então, fiz muitos workshops. E aí, um dia eu resolvi fazer cobrando. E agora eu não faço nenhum gratuito mais, né? Eu só faço workshops. Então, eu tenho uma receita boa de workshops. Se eu quisesse fazer um workshop toda semana, eu acho que eu conseguiria. Receita boa quanto? Eu quero números. Pois é, eu ganho R$ 1.500 por workshop. Legal. Tá? Inclusive, eu tenho propostas, né, que eu coloquei no nosso grupo do Tropa, de modelos de workshop para abordar lojas, como você abordar lojas, né? Um formato de raciocínio para as colegas, como chegar na loja, de que forma você aborda, como cobrar e tal. Eu coloquei no nosso grupo um conteúdo assim que foi muito esclarecedor para as colegas, né? Com certeza. Então, hoje eu ganho R$ 1.500 por workshop. Se eu fizesse um toda semana, e eu acho que eu realmente conseguiria, mesmo São Luís sendo uma cidade não tão grande, mas eu tenho muitos conteúdos que eu posso desenvolver. Eu posso falar de vários assuntos. Eu posso falar de organização de cozinha, eu posso falar... As pessoas mudam. Você pode repetir toda semana o mesmo e as pessoas novas vão vir. Se você não quisesse criar nada novo, você estava bem do mesmo jeito, entendeu? É verdade. Se vai ter sempre gente para os mesmos conteúdos, vai ter mais gente para novos conteúdos também, não é? Exato. Então, eu posso falar de muitos assuntos. Então, se eu quisesse fazer um workshop toda semana, Hugo, desenvolvendo bem a divulgação nas minhas redes sociais, fazendo parcerias bem estruturadas, né, firmes, desculpe, eu acho que eu ganharia R$ 6.000 por mês tranquilamente só com workshop. Só de receita de workshop. E aí, se todo workshop você fechar 2 consultorias? Então, são mais R$ 4.000. R$ 10.000. E aí, se toda consultoria você fechasse meio projeto daquele, você tá... Vou botar 2.000, mais 8.000. 18.000. Bom esse número, né? Sem trabalhar todos os dias. Sem trabalhar todos os dias, verdade. Entendeu? Sem trabalhar todos os dias. Eu organizando minha agenda. Cara, muito louco. Você vê, e a galera a galera desconfiada. Tem alguém desconfiado no workshop? Eu acho que deve ter gente desconfiada aí. Um workshop, você, executando bem, né? Essa é real, você tem que saber executar. Senão, ele não te traz o retorno, ele te traz, sabe o quê? Frustração. Se você não sabe executar o workshop,
Você vai entrar achando que você vai fazer igual a Adriana e não vai fazer. Aí você vai ficar, pô, bolada. Então, tá, beleza, vamos alinhar. Não é qualquer workshop, né? Tem que seguir o oráculo lá, né? Que é o nome carinhoso que eu dei. Exatamente. Tipo assim, a sequência, passo a passo, o roteiro. Se você fizer só 2 workshops por mês, tiver coragem. O pitch é um ato de coragem, entendeu? Porque não adianta você dar um pitch do personal organizer e na hora de, pô, executar o passo a passo, executar o pitch, fazer o que tem que ser feito, falar, não quero não, entendeu? Aí não dá. Aí você executa o pitch, faz lá o negócio, faz a oferta, fecha a consultoria. Dentro da consultoria, naquele momento ali, na cara a cara, você faz uma oferta de pacote, né? E de uma forma muito leve, não tem grandes milagres da técnica de vendas. Não é um milagre. Ó, qual é a grande sacada da consultoria virar para pacote? É ser pessoal. É você estar dentro da casa da pessoa. Você deu um grande passo. Você deu um grande passo em fechar uma consultoria, né? Consultoria é ótimo também para quando você estiver disputando orçamento com alguém e aí você fecha uma consultoria, porque aí você pega o negócio para você, entendeu? Você vai ser o menor valor. Certamente você vai ser o menor valor, né? Bem, eu fico super animado, eu fico super entusiasmado com esses números. Se a gente desenvolver esse negócio, o negócio vai crescer e com controle. E é claro, se um dia você fizer o pitch e ninguém fechar, também não pode deprimir. Você tem que estar pronta para a montanha-russa do empreendedorismo. Você acha que se você quiser estabilidade, você manda um currículo, entendeu? Exatamente. Ou faz um concurso. Ou faz um concurso público. Olha, o meu próximo workshop vai ser numa loja para fazer dobras, que é a base do conteúdo da PO. PO, eu acho, na minha opinião, tem que começar fazendo workshop de dobras, tá? Porque é um conteúdo que a gente domina, é um conteúdo do qual nós somos muito reconhecidas pelo público, que já sabe que nós existimos, né? Então, eu acho que é muito mais tranquilo para a PO mais inexperiente começar com esse tema, né? Sim. Então, meu próximo workshop com pitch, porque agora eu também gostei muito disso, eu não vou mais fazer workshop sem pitch, não vou fazer nem workshop gratuito, já passei dessa fase, nem vou fazer mais workshop sem pitch, porque também já passei dessa fase. Tá? Então, eu me sinto Mario Brothers, já passei de fase. Eu vou me preparar, já fiz o contato com uma loja lá de São Luís. Inclusive, eu coloquei no nosso grupo também o prospecto que eu apresentei para a loja, né, do workshop, para as meninas usarem como modelo, né, uma ideia. E a gente já topou, ficou para o final de janeiro. E eu vou fazer a base do nosso conteúdo, dobras. E aí, assim, eu encomendei gabaritos com a minha logo, porque eu quero vender produtos agora. Porque eu vou estar numa loja de planejados e que não tem produtos de organização. Então, agora eu vou vender os meus produtos de organização. Uma ótima ativação para quem rejeita a oferta da consultoria. Exato. Então, eu vou me preparar, eu vou fazer o meu folder também, que eu gosto disso, como eu falei, né, minha assinatura. Então, eu pensei no folder com os modelinhos de dobras para levarem para casa, né? Eu vou ter os meus gabaritos personalizados, minhas colmeias personalizadas também. E aí eu já tenho um acervo de roupas para dobras, eu já tenho isso, né? Eu recomendo que toda PO tenha. Eu tenho uma mala lá em casa. Para demonstrar. Eu tenho uma mala na minha casa cheia de roupas novas que eu uso nos workshops, né? Então, vou levar, vou demonstrar dobras e tal, uso de gabaritos e alguns produtos organizadores correlatos e fazer a oferta de produtos e da consultoria. E aí, vamos ver o que vai dar. Então, agora, o que eu sugiro é você já ter clareza da próxima oferta. Para você combinar a tua consultoria para que o pacote que você vai oferecer depois esteja bem conectado com a consultoria, entendeu? Pacotinho, pacotão. Você ter um pacote de organização muito claro, com 1 ou 2 dias, eu sugeriria, certo, né? Com valor já
fixo, com a possibilidade de parcelamento bem óbvia. Não é vergonha nenhuma parcelar, gente. As pessoas amam parcelar. Também acho. Se você está bolado com isso, a solução é a seguinte. Você bota o valor parcelado já contando com as taxas e dá um desconto para pagamento à vista. Você só está dando vantagem. Quando as pessoas perguntam para você, você parcela, mas tem taxa. Você está promovendo desvantagem. Verdade, verdade. Desvantagem. Entendeu? A pessoa sente que está perdendo logo de cara. Você tem que fazer ela sentir que está ganhando o tempo inteiro. Né? Não mentir, porque é verdade. Você está ganhando. Tá aqui, ó, parcelado, seja feliz. Ah, não quer? Opa, te dou desconto. Entendeu? Você vai ter uma vantagem. Né? Você fica, cara, se você quiser depositar na minha conta, você vai ter uma vantagem. Bem, fala um pouquinho do seu cardápio, rapidinho. Você tem adesivos, ilumina a galera com isso. Eu tenho produto de R$20, que é a minha cartela de adesivos para os borrifadores que eu uso nas técnicas de limpeza. Eu tenho um workshop de R$50 presencial em São Luís. Workshop. Eu tenho workshops mais caros, valores maiores, mais profissionalizantes, que eu já fiz aqui em São Paulo, né? Estou aqui em São Paulo agora, sim. Já fiz 2 aqui em São Paulo, já fiz no Rio de Janeiro. Eu tenho a consultoria que ficou em média de R$200, o presencial. Eu tenho um conteúdo online para donas de casa e POs também, que elas adoram. A minha masterclass de aromatização, né? Eu tenho a venda dos produtos de aromatizadores, que eu adoro, mas eu não tenho tido tempo de investir neles, assim, de vender, mas vou ter agora para o Natal, né? E eu tenho a consultoria de R$500, eu tenho 3 pacotes de técnicas de limpeza, que começam a 1.887 e terminam em 3.497, como eu aprendi com você também, essa numeração, né? E tenho os pacotes de organização, que foi uma coisa que eu lancei no ano passado, no Natal. E esse ano eu resolvi lançar a consultoria de técnicas de limpeza, né? Que é um formato também, assim, meio de consultoria de técnicas de limpeza e os treinamentos de dias, né? De 3 dias, 4 dias. E aí, se o cliente quiser o projeto Master, então é a organização da casa dele e eu vou fazer. Você vai fazer, vai botar R$100 a hora, sei lá qual o valor da tua hora, vai calcular, vai fazer como a maioria das páginas sabe fazer. Exatamente, exatamente. Vai ter gente querendo comprar, né? Adriana, cara, eu sei que não é à toa que você tem esse grande sucesso que você tem, não é à toa. E eu quero que todo mundo que está assistindo isso aqui veja isso como uma inspiração. Porque eu olho para a Adriana e eu não vejo nenhum superpoder. Eu só vejo a execução. Ela presta atenção. Às vezes a Adriana repete uma coisa que eu falei numa aula e eu falo assim, e outras pessoas não repetem. Eu vi que ela prestou atenção. Ela não prestou atenção no sentido didático da sabedoria. Não. Ela prestou atenção porque é uma ferramenta. Tipo assim, imagina o Batman. Ele tem um cinto. E nesse cinto tem várias ferramentas. E a Adriana pega o conhecimento e transforma em ferramenta. Para que é uma ferramenta? Não é para fazer obesidade mental. É para usar. É um negócio que você joga aqui para pular de um prédio para o outro. São ferramentas para você usar. E eu percebo que a Adriana pega as coisas e ela transforma em ferramentas. Ou seja, ela usa essas ferramentas, né? E definitivamente são as pessoas que usam as ferramentas e conseguem ter clientes todo mês, que conseguem se tornar uma PO 100K. Não tem milagre, né? Se fosse fácil, se fosse todo mundo apertasse um botão e virasse PO 100K, definitivamente, cara, seria menos óbvio, né? O óbvio é o seguinte, ó, o óbvio é, você tem que fazer a parada para acontecer, entendeu? Você tem que fazer a parada para acontecer. E o óbvio é, você não vai ter resultado se você não fizer. Isso é mais óbvio ainda. Você não vai ter. Não vai. Talvez com o tempo e com milagres vão acontecendo e as coisas mudem, mas você não teve nenhum controle. Você vai ficar frustrada no meio do processo, vai ficar triste
isso não é legal. O que a gente quer Olha, Hugo, eu sou extremamente focada na minha nova profissão. Focada mesmo. Eu me identifico, até uso menos hoje design organizer, eu uso mais personal organizer. O tempo todo eu estou vendo possibilidades de negócio dentro da organização, eu não quero me desvirtuar disso. Sabe? Agora, por isso talvez que às vezes eu deixo passar os meus produtos de aromatização, por exemplo, porque meu foco é a organização, rotinas e técnicas. Outras coisas são os adereços que me garantem satisfação, dinheiro a mais, coisas do tipo, entendeu? Mas eu sou muito focada o tempo todo, eu estudo bastante, eu pesquiso bastante, eu invisto muito dinheiro também, tá? Assim, não é muito dinheiro, parece que todo o meu dinheiro é isso. Não. De tudo que eu ganho, eu tiro uma percentagem para investir no impulsionamento de conteúdo, para curso, para me qualificar cada vez mais, entendeu? Para ter uma apresentação pessoal, agora eu vou mudar meus uniformes, quero fazer uma coisa melhor. Então, eu tenho... Meus materiais de trabalho são todos muito bons, eu faço tudo personalizado, eu faço tudo diferenciado. Eu mimo meus clientes, mimo mesmo. Eu não faço as coisas assim da ponta do lápis, querendo obter todos os lucros no primeiro trabalho. Não. Eu invisto naquele cliente assim. Eu tenho muitos clientes que já retornaram comigo várias vezes. E tem uns assim que eu mando conteúdo, alguma coisa na lista de transmissão, e já me contrataram para tal coisa e querem de novo. Não, Adriana, vem fazer isso, mas eu já fui na sua casa, a gente já fez esse trabalho, tá? Porque gostaram, porque curtem o conteúdo, entendeu? Então, eu vejo muitas colegas que não dão o primeiro passo por N motivos, mas assim, sem o primeiro passo não tem caminhada. Essa é uma verdade, né? Cara, muito bom. Maravilha, Adriana. Obrigado pela tua generosidade de dividir isso aqui com a gente, porque, cara, eu adoro esses papos porque eles são um reflexo da realidade, né? Às vezes a gente precisa ver para sentir, sabe? A gente precisa ver uma pessoa fazendo, falando para sentir. E eu espero que esses minutos aqui tenham te inspirado, né? Tenham te inspirado a se tornar uma PO100K, a ter clientes todo mês, né? E eu quero te fazer um convite. Aliás, 2 convites. O primeiro e mais importante convite é o seguinte: é você, às quintas-feiras, entrar no Instagram do Reorganize, que é o @reorganize.com.br. Acesse lá no Instagram, pesquisa no Instagram do Reorganize, e quinta-feira, 12h33, toda quinta-feira, 12h33, tem live. É a live cliente todo mês, né? Desde quando que a gente está fazendo essa live, Adriana? Desde março? Desde março. Eu acho que foi desde março. Desde o lançamento para o Tropa. Não foi antes, porque foi na época da Naple. Verdade. Então é desde abril, eu acho. Desde abril que eu tô fazendo live toda quinta. E são lives de 1 hora, às vezes mais. Teve uma vez que eu fiz uma live de 5 horas. 5 horas. Então, 5 eu diria que essa live é uma grande imersão em marketing e vendas. Não é uma imersão porque não é de uma vez só, mas é realmente um condicionamento de marketing e vendas para personal organizer. Toda quinta-feira. Vem para essa live que você vai aprender muita coisa legal, técnica, tática, prática e estratégica também, porque eu gosto muito de bater na tecla da estratégia, onde eu prefiro jogar. E eu quero te fazer um outro convite. Se você está assistindo esse vídeo e você falou assim, caramba, que negócio de tropa é esse? Será que faz sentido tropa de elite da organização? Que método PO100K é esse? Eu vou te falar um link aqui para você acessar, que é www.tropadeelitedaorganização.com.br www.tropadeelitedaorganização.com.br. Aí você acessa o site, abre o seu navegador no celular, computador, acessa o site e bota seu e-mail. Porque você está sinalizando assim, caramba, quero saber mais. Porque daqui a pouco a gente vai acabar fazendo uma nova apresentação da tropa, ou uma minissérie, alguma coisa legal, e aí eu não quero que você perca. Para não perder, bota o e-mail lá. Você não pode se matricular hoje porque
as turmas estão fechadas. Mas você pode concorrer a uma chance de participar de uma próxima turma acessando esse link que eu falei. Tá bom? Eu vou tentar botar aqui embaixo, aqui em cima, em algum lugar, esse link também. Galera, pô, vai lá na Adriana, dá um parabéns para ela, manda umas palminhas para Adriana lá, tá? No Instagram, beleza? Adriana, obrigado, tá? Olha, Hugo, POs iniciantes, muitas POs iniciantes me procuram, me mandam direct, me mandam WhatsApp, eu procuro sempre responder. Eu acho que eu tenho um ótimo índice de resposta às pessoas que me solicitam, né? E a primeira coisa que eu falo é assim, abre o Instagram reorganize.com.br e maratona. Desde a primeira postagem, faz um sábado à tarde, larga Netflix, Amazon Prime, sabe? Maratona, põe teu celular ou no computador e assiste desde a primeira postagem que vocês estão falando já da Naple, né? E vem até a mais recente de vocês, já aproveitando o IGTV, porque você, nesse Instagram, tem conteúdo de primeira grandeza. E se a colega, e eu recomendo que não somente assistam, mas que assistam com papel e caneta na mão para fazer algumas anotações e startarem um processo pessoal de ser PO. Não, eu acho assim que é uma oportunidade única que você oferta para todos nós e você tem muito mérito nisso. Você e a Priscila são incríveis. Obrigado, legal. Que bom ouvir isso dessa maneira, né? Porque às vezes a gente esquece. Cara, no perfil do Reorganize tem vídeo todo dia, né? E, cara, são vídeos que são conteúdos que eu poderia cobrar, assim, brincadeira, a gente poderia cobrar. Mas estão lá para servir vocês. E aí, toda vez que passar um vídeo, você clica, curte. Essa técnica é a coisa mais importante. Eu tenho algumas coisas que eu não quero perder. Eu sigo uns perfis, sei lá, de estoicismo, umas coisas que eu gosto. Tudo que passa eu curto. Por quê? Se eu curto, aparece mais para mim. Se eu curto, aparece mais para mim. Então você vai acabar não perdendo os vídeos, né? Então se isso é uma coisa importante para você, quando passar um vídeo do Reorganize, curte, tá? Então vamos fechar, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Valeu, Adriana, obrigado, tá? Por tudo, pela generosidade, também pela dica que você deu de assistir os vídeos, pelo carinho, tá? Tá me vendo? Eu que agradeço a oportunidade. Tudo de bom. Beijo para a Pri, para o Google, para a Débora. Pode deixar. Beijo para vocês aí também, tá? Tchau.